Bom dia, moçada. Espero encontrar todos vocês muito bem, tá? Essa aulinha nossa vai ser direcionada para o terceiro ano extensivo, tá? Aí vale também para a turma de curso extensivo, aí correspondente à matéria que está sendo trabalhada com o Paulo, tá? Moçada, essa aulinha que nós vamos ter agora é sobre ligação covalente. Ela está presente no módulo 9, né, do livro 3, frente A, tá? Primeiramente, queria apresentar aqui meu home office, né? Estou utilizando aqui o quadro do Bernardo. Tive que fazer um suborno para poder dar essa aula, né? E nós vamos juntos aqui nesse momento de crise dar sequência à nossa matéria, tá? Vocês estão lembrados que a gente já trabalhou a ligação iônica, trabalhamos a ligação metálica. Essa semana iríamos resolver o exercício dessas matérias, né? Mas, obviamente, por questão da paralisação, nós vamos dar sequência, então, começando a ligação covalente, tá? Então, vamos lá, moçada? Como a gente sempre faz na aula, né? Eu gostaria de fazer uma revisãozinha do que já rolou. Então, vamos supor que eu tivesse que estabelecer uma ligação entre o potássio e o enxofre, tá? Vou encontrar o potássio na família 1A, família dos metais alcalinos, enxofre na família 6A, seria um calcogênio, tendência do elemento da família 1A perder um elétron, tendência do elemento da família 6A ganhar 2 elétrons, né? Essas seriam as respectivas valências e cargas, né? Ao cruzar essas cargas, obviamente nós estamos balanceando os elétrons, nós teríamos a formação do K2S, sulfeto de potássio, tá? Professor, o certo não seria falar em enxofreto de potássio? Gente, hoje eu não gostaria de gracinha, porque nós estamos num ambiente diferente, então vamos tentar evitar esse tipo de brincadeira. Bom, gente, sulfeto de potássio, qual modelo de ligação você adotou? O da ligação iônica, né? As espécies ficarão ligadas através da força elétrica. Então, a mera atração de cargas e sinais opostos. Professor, temos aqui também forças magnéticas, como já combinamos. A presença dos elétrons e seus respectivos spins já gera uma determinada força magnética, ok? Bom, no segundo modelo, imaginem uma situação em que eu estou propondo a ligação entre o potássio com o próprio potássio. Como a tendência agora da espécie é perder elétrons, o modelo de ligação que nós vamos adotar agora é o modelo da ligação metálica, né? A gente fez aquela analogia da brincadeira da batata quente, cada um tentando livrar do seu problema. Então, a princípio, o que nós teremos aqui? A perda momentânea desses elétrons. Esses elétrons passariam a fazer parte do que a gente chama de mar de elétrons, né? Na verdade, nós estamos fazendo menção aos elétrons livres, né? Obviamente, quando você estabelece esse modelo, estão presentes as forças elétricas, porque você tem a atração do mar de elétrons pelos pseudocátions, obviamente uma repulsão também entre os cátions, mas nós temos também a força magnética aparecendo. No momento da transição desses elétrons, é como se nós tivéssemos microcompartilhamentos, né? E aí já pinta a palavra compartilhamento, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Esse modelo que nós adotamos, então, é o modelo da ligação metálica, tá? Bom, qual que seria agora o princípio se eu quisesse estabelecer uma ligação, né? Entre 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, então agora entre 2 espécies com tendência a receber elétrons. Então, o nome da ligação, ligação covalente ou ligação molecular. Porque o termo covalente está associado à palavra compartilhamento, né? E como 2 espécies poderiam compartilhar elétrons? Fazendo com que esse elétron pertença a uma região de intersecção de seus orbitais. Então, nós teremos aí a famosa interpenetração de orbitais, né? O que a gente chama carinhosamente de compartilhar elétrons. Um termo utilizado antigamente seria o overlap, né? Que não tem uma tradução ao pé da letra, mas estaria fazendo menção a esse momento do compartilhamento. Professor, overlap
Mas e no meu caso, que faço espanhol, fica em silêncio, né? Bom, gente, eu queria estabelecer o primeiro modelo de ligação covalente utilizando, obviamente, a molécula mais simples. Então, se eu colocar, por exemplo, H2, nós estamos diante da fórmula molecular dessa substância. Obviamente, quando a gente pensa no hidrogênio, nós estamos pensando em uma espécie que tem uma distribuição 1s1. A gente já conversou sobre isso. A ideia não seria o hidrogênio perder o único elétron que tem, e sim ganhar mais um e estabelecer, né, o octeto ficando com configuração eletrônica idêntica ao seu hidro, que é o hélio. Ok? Qual é a ideia então? Um hidrogênio chegaria próximo ao outro hidrogênio e nós teríamos o compartilhamento de um par de elétrons, né? Se você fizer o desenho dessa estrutura nesse formato, nós teremos aqui a fórmula eletrônica que é conhecida como fórmula de Lewis. Que o nosso querido herói sempre fala, professor, é aquela fórmula do Lewis, né? Então, é o Lewis, né? Obviamente, na ligação covalente nós vamos utilizar uma simbologia de trocar cada compartilhamento por um traço. Se eu faço isso, nós estamos diante da fórmula estrutural, conhecida no submundo do crime como fórmula de Kekulé. Estamos aí diante de uma molécula bem simples, né? Mas para a gente entender efetivamente qual que seria a ideia da ligação covalente. Então vamos definir, ligação covalente é a ligação que vai acontecer a partir do compartilhamento de elétrons. Como isso se dá? Da forma, pela interpenetração dos orbitais, né? Formando uma região de intersecção em que o elétron passaria a pertencer às duas espécies ao mesmo tempo. Fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Gente, bacana esse primeiro momento? Tranquilo? Bom, nós já tínhamos conversado bastante sobre isso, da questão do formato espacial dos orbitais. No caso do hidrogênio, nós teríamos então um orbital S, que vai ser utilizado na interpenetração do orbital. Chegaria o outro hidrogênio, também, que seria um orbital S, e de uma forma bem simbólica, eu vou colocar aqui os elétrons fazendo parte dessa região de intersecção dos orbitais. Então nós temos aqui um orbital S, que interpenetrou um outro orbital S, gerando exatamente essa região de intersecção, que é o que nós vamos chamar de overlap. Bom, qual foi o overlap que nós tivemos aqui? Se você passasse um eixozinho imaginário aqui e chamássemos esse eixo de X, nós tivemos uma interpenetração de orbitais de forma frontal, né? Quando essa interpenetração de orbital ela for frontal, nós estamos diante da ligação que sigma. Essa ligação então seria uma sigma entre os orbitais SS. Bacana, moçada? Tranquilo? De boa? Bom, então aqui nós estamos visualizando uma ligação covalente simples do tipo sigma, porque nós tivemos uma interpenetração de forma frontal. Moçada, nesse modelo fica bem claro que apesar de ter força elétrica, núcleo repelindo núcleo, núcleo atraindo a eletrosfera da outra espécie, nós temos aqui a junção das duas espécies e estabelecimento da ligação baseado em forças magnéticas. Ligação iônica prevalece a força elétrica, ligação covalente prevalecem as forças magnéticas, ligação metálica é o momento que nós vamos ter forças elétricas e magnéticas presentes de forma similar, ok? Bom, o quadro é pequeno, mas eu gostaria de mostrar para você um modelo de um gráfico, tá? Em que nós vamos colocar aqui no eixo Y energia potencial, ok?
Poderíamos, inclusive, de uma forma genérica, colocar energia, porque eu vou fazer, inclusive, eu vou extrapolar para um determinado conceito aqui que a gente vai precisar trabalhar com a ideia geral de energia. No eixo X, nós vamos colocar aqui a distância, tá? Bom, se nós imaginássemos dois átomos de hidrogênio com uma distância bem grande entre si, ou seja, esses átomos de hidrogênio estariam isolados. Bom, aí foi feita uma convenção que quando o distanciamento desses átomos tende ao infinito e não tem uma ligação estabelecida entre eles, a gente vai dizer que a energia nesse momento ela é zero, né? Que seria o ponto de partida então do nosso gráfico. Qual a ideia então? Eu vou partir lá de uma distância muito grande e vou agora diminuindo a distância entre esses núcleos. Então nós vamos partir do zero. À medida que a distância diminui, vai existir agora uma possibilidade de estabelecer uma ligação química. Tá. Vamos pausar nosso gráfico aqui, daqui a pouco a gente dá sequência. Você entende que à medida que os átomos se aproximam, como existe a possibilidade de estabelecer a ligação química, nós temos aí a possibilidade, então, da espécie adquirir uma determinada estabilidade em função do octeto. Como já conversamos, a energia potencial ela vai ser menor quando a estabilidade for o quê? Maior. Então, o que está acontecendo nesse ponto em que nós temos aqui a menor energia dentro do gráfico? Exatamente o ponto onde aconteceu a ligação química e nós tivemos a formação da molécula H2. Ok? E aí, agora eu gostaria de extrapolar fazendo com que esses núcleos continuassem se aproximando, né? Através de uma força qualquer, de maneira que agora ele passasse a ficar instável, 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 e tocasse esse gráfico lá num ponto muito alto e que, obviamente, nosso gráfico não está representando uma escala, ok? Bom, gente, esse gráfico, ele vai vir pronto para você. O que nós vamos ter que fazer é a interpretação das informações que ele poderia nos passar. Então, primeira informação. Se eu projetar esse ponto de mim no eixo que representa a energia, nós estaríamos lendo aqui a famosa energia de ligação. Então, seria a energia que está sendo liberada para ser estabelecida aquela ligação entre os dois átomos de hidrogênio. Ok? Se você projetar no eixo X, nós faríamos aqui a leitura da distância entre os dois núcleos no momento da ligação. Isso é o que nós vamos chamar carinhosamente de comprimento da ligação. Ok? Inclusive, se você pegar esse comprimento de ligação e dividir por 2, nós vamos ter o famoso raio de Van der Waals. Ok? Bom, gente, então dois pontos extremamente importantes aqui, talvez os mais importantes. Você fazer a leitura da energia de ligação envolvida para formar essa molécula, ou essa ligação, e o comprimento dessa ligação. Você deve lembrar, né, a gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais à frente, que uma ligação simples, ela é maior do que uma ligação dupla, que é maior que uma ligação tripla, né? Isso se dá em função da nuvem eletrônica que vai aumentando entre as duas espécies e a aproximação dos dois núcleos, tá? O que eu gostaria de extrapolar é que se você pensar nesse ponto aqui, seria um ponto em que a energia seria máxima, né? E nós teríamos ali a fusão dos dois átomos de hidrogênio, formando aí o hélio. Então nós poderíamos, de uma forma assim bem simplificada, dizer que aqui seria a energia de fusão nuclear. Obviamente, fusão nuclear já não é mais uma transformação química, nós estamos diante de uma transformação o quê? Nuclear, ok? Bom, gente, a princípio, eu gostaria que você tivesse a visualização desse gráfico, né? E aí, então, para a gente fechar uma revisãozinha aqui, distância muito grande entre eles, né? Começa a acontecer a aproximação, então começa a ocorrer uma atração, a força de atração passa a ser maior.
Você vai ter estabelecimento da ligação química, esse ponto de mínimo mostra a energia envolvida na ligação e o comprimento da ligação estabelecida, tá? Se eu agora forçar a aproximação deles, né? Ou seja, a partir desse ponto, nós não temos mais a força atrativa prevalecendo, e sim uma força repulsiva, já que nós estamos forçando um núcleo a aproximar do outro. Nós teríamos aí a provável fusão nuclear, estabelecendo a formação de um átomo de hélio, tá? Moçada, momento assim que eu gostaria de deixar para vocês aquele recado assim, foquem nos estudos. É muito bom a gente poder, mesmo de uma forma virtual, ter esse contato, né? Eu peço desculpa pela improvisação da aula, o quadrinho pequeno e tal, mas é de coração para todos vocês. Queria dizer o seguinte, começa a dar uma lida no capítulo, tá? Eu não gostaria que o vídeo ficasse muito grande, então eu vou interromper por aqui. E nós vamos ter uma outra aulinha em que eu vou mostrar para você a ligação π. E nós vamos começar a montar a estrutura de alguns compostos moleculares, tá? Fica aqui meu abraço para todos vocês, espero encontrá-los bem. O importante é estarmos juntos, nesse momento, juntos de forma virtual, mas se Deus quiser, vamos superar essa crise e vai dar tudo certo, tá? Beijo no coração de vocês, até a próxima.